você que me ouve, é muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 6, que diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não tenham medo. Tempos do fim. Em épocas como nós estamos vivendo, é muito comum nós vermos muitos anúncios, muitas pregações, ministrações acerca desse texto de Mateus 24, sobre o princípio das dores. É uma mensagem em que Jesus ele revela um pouco aos discípulos como seriam os tempos do fim. Ele fala que haveria guerras, rumores de guerras, epidemias, fome em vários lugares, que haveria uma nação atacando outra e haveria tantos outros acontecimentos. Inclusive a perseguição aos cristãos, seriam entregues, perseguidos por causa de serem seguidores de Cristo. Isso acaba gerando um medo, uma tensão, um assombro muito grande, porque as pessoas elas ficam preocupadas com o que há de acontecer. Diante de tudo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de notícias tristes, notícias que nos abatem, que nos entristecem, e vemos tantas coisas que acabam nos angustiando. Entretanto, um trechinho muito sensível e importante desse texto, da mensagem de Cristo, acaba ficando dentro da gaveta. E esse trecho é justamente o finalzinho do versículo 6, em que Jesus ele diz: Todavia, não tenham medo. Não se assustem, não se desesperem, dependendo da versão que você lê. Jesus ele está dizendo que apesar de haver muita coisa, muitos acontecimentos ocorrendo, terremotos e tremores e vulcões, explosões e tantas coisas acontecendo, guerras e rumores de guerra, ataques, epidemias, não se assustem, não tenham medo. Para nós que confiamos em Cristo, que andamos no seu caminho e que temos fé, uma fé genuína no seu sacrifício, no seu perdão, andamos com Ele, reconhecemos a nossa condição de pecadores e necessitados de um Salvador e focamos em Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós não precisamos ter medo. O mundo, os ímpios, eles se debatem, arrancam os cabelos, acham que perderam tudo, que a vida não faz mais sentido, mas nós não. Jesus ele apenas diz: aprendam, olhem para os sinais e percebam que as coisas estão acontecendo por um motivo, e o motivo é o retorno de Cristo. Eu não estou dizendo que esse momento que nós vivemos é exatamente o momento do fim. Mas o que eu quero dizer e deixar essa mensagem muito clara no seu coração é que você não tenha medo. Se você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, que hoje seja esse dia em que o Espírito ele possa romper o seu coração e você possa ter fé, possa render a sua vida a Cristo, ter um despertar, ser convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E se lembrar que aqueles que estão com Cristo não têm medo. Não vai se assustar, não vai se assombrar. Porque a gente se lembra, tem um texto muito interessante, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. Olha o que diz, só para a gente encerrar. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus está afirmando a sua integridade. E continua dizendo que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, a minha aliança permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Nós podemos confiar num Deus que, apesar do mundo parecer estar um caos, é um Deus que tem tudo no controle das suas mãos e que toda a sua vontade tem sido realizada. Nós podemos descansar, confiar que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, com quem quer que a gente converse, nós ouvimos a mesma opinião. São tempos difíceis, tempos que parecem querer nos abalar, querer nos enfraquecer, que nos entristecem. As notícias são arrasadoras. Cada dia um acontecimento, uma notícia, e muitas vezes isso nos pega numa tristeza. Mas a Tua palavra ela vem de uma forma tão clara, apesar de esquecida, mas ela vem dizer claramente: não se assustem, não tenham medo, não se desesperem. Que possamos confiar em Tua soberana providência, em que tudo está no controle da Tua mão, em que nada escapa, em que estamos protegidos, seguros no Senhor, e que possamos descansar verdadeiramente. Apesar das notícias serem tristes, nós podemos esperar com uma ardente expectativa o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Os tempos do fim não são para deixarmos em desespero, mas para nos alegrarmos nessa expectativa da Tua volta. Sentimos, somos afligidos e até abatidos muitas vezes pelas notícias, mas a nossa esperança não está nesse mundo, não está em governos, não está em autoridades. Nossa esperança está no Senhor. E é por isso que olhamos para Ti. Em nome de Jesus eu oro, crendo que o Senhor confortará os nossos corações. Rompe corações que sejam despertados, sejam convencidos pela Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado de agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.